pregador desta oportunidade, nosso irmão, pastor, doutor Marcelo Medeiros, amigo, companheiro da luta de tantos anos ministerial, companheiro de seminário, ministro da juventude e aqui na administração da igreja, se despontado como um grande colega e amigo do nosso pastor. Então, com muito prazer, com muita alegria, desejando que as ricas bênçãos recaiam sobre a sua cabeça, sobre o seu ministério, sobre a sua família. E eu quero nesta hora orar com a igreja, que vai ser abençoada nesta oportunidade e certamente pode abençoar e também receber a bênção de Deus. Estenda, portanto, a sua mão para cá. Pai, nós louvamos o teu nome pela vida do teu servo, teu ungido, que tem certamente uma palavra revelada na medida das necessidades deste povo. Que ele seja tão somente instrumento vivo nesta oportunidade para falar aos corações que estão ávidos por ouvir a tua voz. Portanto, abre as escrituras para o teu filho, seja tu mesmo a boca do teu servo, falando, ministrando e conduzindo tudo com maestria que é peculiar ao teu Espírito Santo. Que ele seja nas tuas mãos uma batuta a conduzir este povo a ti, em espírito e em verdade. Muito obrigado pelo teu servo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcelo. Obrigado, pastor Rafael. Abra a Sagrada Escritura no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, do 11 ao 24. Confesso que uma das obras do pastor Teodomiro me vem à memória a mensagem que ele pregou no seminário sobre emoções de um vocacionado. E várias emoções passam no meu coração agora. A emoção de um vocacionado que atendeu o irmão Luciano, a irmã Isabel, que passaram momentos de aflição. Emoção de um vocacionado de ver os adolescentes aqui cantando, pastor. E lembrar da minha adolescência, batizado também aos 11 anos, na Igreja Batista Memorial em Duque de Caxias, pelo pastor Elias Carvalho de Sá. E há mais de 30 anos, a exemplo de nosso pastor, estou aqui firme com os irmãos, glorificando a Deus. Isso é motivo de alegria para os batizados, de motivação. Vocês começaram uma caminhada agora. Saiba que Deus está com vocês e vai segurar a mão de vocês até a volta dele. Emoções de um vocacionado, meu querido doutor Alessandro, porque, sinceramente, apesar de estar aqui com os irmãos, que é uma alegria, que é um prazer, eu não gostaria de estar nesse púlpito agora. Gostaria que o nosso pastor estivesse aqui, pregando a palavra de Deus de forma forte, como ele sempre pregou e prega. Gostaria que ele estivesse aqui. Não gostaria também de ver esse banco vazio, com a ausência do nosso pastor Gumestino Ramos de Castro. Eu não gostaria de ver esse banco vazio. Mas me passa em meu coração também mais uma emoção de vocacionado. A emoção de já ser grato a Deus pelo restabelecimento, pela cura, pelo provimento de Deus, pelo mover de Deus, pela restauração e pela volta desses obreiros logo, logo, logo. Eu já me emociono desta forma. Eu já vejo o nosso pastor e o nosso vice-moderador logo, logo na obra do Senhor. Mas estão lá e Deus está cuidando deles. Então vamos ler o texto que fica ali em Lucas capítulo 15, versos de 11 em diante, até o 24. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome,
e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e seu pai se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e comeram e se alegraram. Agora você como igreja, somente o versículo 18. Versículo 18. Só você, só a igreja. Levantar-me-ei. Muito obrigado. Podeis tomar assento. O texto e a mensagem dita pelo próprio Jesus, falando para os seus discípulos, falando para a igreja, falando para nós outros aqui, conta a história de um pai muito rico. O pai era dono de fazenda, o pai era dono de herdade, e conta que tinha 2 filhos, e um desses filhos, diante de toda essa riqueza, diante de toda essa prosperidade, diante de tantos banquetes, eu posso vislumbrar uma mesa farta, o pai e os filhos comendo à mesa. Ele arrogou-se no direito de ter parte dessa herança. E falou para o seu pai: Pai, eu quero tudo que é meu. Dá-me tudo que é meu. E o pai, de uma forma acavalheira, de uma forma bondosa, de uma forma misericordiosa, de uma forma liberal, deu ao filho a parte que ele entendia que era do filho, o filho entendia que era dele. E o filho pegou aquela herdade, pegou aquela herança, foi para uma terra distante, foi para o mundo, foi para a sua liberdade, foi para as suas ideologias, foi para as suas filosofias, foi gozar aquilo que ele achava que era certo ou errado, e gastou tudo. A prodigalidade fala de alguém que gasta, sem saber onde está gastando, e daqui a pouco está pobre, nu e não tem nada. E ele fez isso. Foi lá, gastou tudo que tinha, e teve fome. Queridos, nós vivemos em épocas de fome. Fome de liderança, fome de paz, fome de segurança, fome de saúde e até fome do próprio pão. Porque hoje no Brasil nós somos quase 13 milhões de desempregados. Então a realidade do filho pródigo não é muito diferente das nossas realidades. Época de crise, de fome. E ele gastou tudo, já não tinha mais o que comer, e foi pedir às pessoas, e ninguém lhe dava nada. Eu tenho certeza
que quando ele estava cheio da grana, todo mundo se aproximava dele, todo mundo era amiguinho dele, todo mundo era coleguinha dele, todo mundo. Mas quando ele estava pobre, ninguém lhe dava nada. Meus santos, meus queridos, isso fala de uma realidade nossa também. Enquanto somos prósperos, enquanto temos títulos, enquanto temos nomes, nós temos uma sociedade à nossa disposição. Mas quando a pobreza bate a porta, quando a doença bate a porta, quando a dor bate a porta, quando a morte bate a porta, ninguém nos dá nada. Ninguém. Ninguém. Mas ele desesperado estava com fome. O desespero diz o seguinte: quem tem fome tem pressa. E ele foi comer as bolotas que os porcos comiam. No populacho, como diz o nosso pastor, lavagem de porco. Aquele jovem que tinha um banquete em casa, que tinha um banquete com seu pai, que tinha uma fazenda, que tinha bens, este mesmo jovem se tornou comedor de lavagem. Meu Deus! Mas ele se levantou, ele se despertou, falou: meu Deus, eu não concebo isso. Os meus servos, aqueles que eram criados, que eram empregados de meu pai, eles têm mesa farta. Eu vou lá, que pelo menos eu vou ter uma migalha lá dos jornaleiros, lá dos servos do meu pai. E foi. E a história conta que o pai dele o viu de longe, o abraçou afetuosamente. Disse: traga o banquete, traga a capa, traga o anel, porque este filho que estava morto reviveu e hoje está conosco. Esse texto fala, meu querido e minha querida, de um Deus criador de todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, que a tela vai nos ajudar um pouco, fala de um Deus criador, de um Deus que depois que criou todas as coisas, ele descansou a verdade. E diz assim o texto: assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados ou foram criados. E havendo Deus acabado no dia do sétimo dia da obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus é um Deus criador dos céus, da terra, do mar, daquilo que vemos, daquilo que não vemos, daquilo que é existencial, daquilo que não é existencial. E o mais interessante da criação de Deus é que Deus fez tudo do nada, do ex nihilo, ou seja, Deus no Fiat Lux criou todas as coisas. Ele não precisa de nada para criar tudo. Deus não precisa de nada para criar tudo. Deus criador. Mas ainda eu vejo a figura de um Deus Pai. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, um Deus Pai que dá liberdade. Deus Pai que dá liberdade. E é tão bonito quando nós promovemos, pastor Guilherme, que passou por momentos de aflição com seu filhinho agora, recentemente, mas que Deus estava presente fazendo milagres com o seu filho. Mas eu tenho certeza que o irmão com seus filhos tem essa relação de dar autonomia aos seus filhos, de dar liberdade aos seus filhos, para que eles cresçam com segurança. E Deus, da mesma forma, faz isso com cada um de nós. Ele nos criou, mas Ele também nos dá liberdade. Olha o que o texto vai dizer. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E o versículo seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente
morrerás. Esse texto já dá uma pregação linda, mas eu não posso correr muito sobre ele, mas eu quero enfatizar que Deus deu liberdade ao homem, mas deu uma liberdade limitada. Queridos adolescentes e jovens presentes, não existe liberdade ilimitada. Não existe liberdade sem limites. Sempre há um limite, porque nós temos limites corporais, nós temos limites mentais, nós temos limites morais, nós temos limites éticos e nós temos limites espirituais. Deus fez isso com o homem. Olha, não faça isso. Mas o homem, pensando na sua liberdade, exercendo a sua liberdade, ultrapassando a sua liberdade, pecou. Infelizmente pecou. Como jovem. Isso fala do homem como filho pecador. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Lá no início, Deus já falava do pecado. O filho pródigo representa a humanidade. O filho pródigo nos representa. O filho pródigo representa aquele ou aquela que tem liberdade, mas exerce essa liberdade sem limites e acaba pecando, acaba errando e acaba se ferindo. Olha o que o texto vai dizer. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou. E as suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso fala dessa realidade. Desse homem criado, que depois pecou, quando Deus estabeleceu os limites e ele ultrapassou. Mas o texto ainda vai falar, queridos, no capítulo 15 ainda, da parábola da dracma perdida e do filho pródigo. Daquilo que nós perdemos. Daquilo que nós deixamos de ter a posse, daquilo que nós não temos mais controle, daquilo que nós não conseguimos mais achar. E o filho pródigo é essa realidade, nossa contemporânea. Nós perdemos às vezes o norte, perdemos às vezes o guia, perdemos às vezes a direção e o controle das coisas e ficamos à mercê de que alguém nos ache. À mercê de que aconteça o milagre, à mercê de sermos achados por Deus. Mas ainda contextualizando, Jesus Cristo faz um paralelo entre o Pai e o Filho. Jesus Cristo fala desse Deus Criador e de um filho pecador que se perdeu. E hoje, Jesus fala ao homem livre, mas sem Deus, sem salvação, perdido nos devaneios da vida. Hoje, trazendo para hoje, o homem sem Deus, o homem sem salvação, o homem sem Jesus Cristo, o homem sem fé, está perdido nos devaneios da vida. Quando a pessoa não tem Jesus Cristo como seu guia, como os adolescentes cantaram, parece que o homem está solto na existência, está solto no universo, sem saber de onde veio, sem saber quem é, sem saber para onde vai. E as religiões se multiplicam tentando explicar esta realidade humana. Mas eu fico com a palavra de Deus, que Deus criou o homem. Do pó da terra é verdade. O homem, como o corpo, voltará para a terra, e o seu espírito voltará para... Depois da morte segue o juízo. Então Jesus Cristo nos ensina o caminho. E aliás, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, não tem acesso a Deus. E Jesus fala exatamente isso, queridos. Falamos por discípulos, a humanidade está perdida, os homens estão perdidos, nós precisamos de salvação, eles precisam ser salvos, eles precisam ser libertos, e eles precisam de Jesus Cristo. Mas finalmente, à guisa de introdução, à luz do texto, eu vejo um Deus, eu vejo Deus
de braços abertos, esperando que o homem se arrependa, esperando que o homem tome consciência do seu pecado, esperando que o homem se volte para ele, esperando que o homem dele se aproxime, esperando eu e você, a mim e todos nós, para abraçarmos como filhos e dizer: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu dei a vida de Jesus Cristo, meu Filho unigênito, para te salvar. Eu não me lembro dos seus pecados. O tempo da sua ignorância, eu joguei no mar do esquecimento. E agora, eu te abraço. Eu te abraço. Eu te abraço como meu filho. Mas eu quero trazer 4 verdades para vocês ainda à luz desse texto. Sobre essa propositura, esta proposta de que Deus está de braços abertos para nos tratar como filho. E a primeira mensagem, a primeira revelação que Deus coloca no meu coração, que no reencontro do homem com Deus há perdão. Você pode repetir comigo? No reencontro de Deus com o homem há perdão. Olha o que o versículo vai dizer, 15, versículo 20. Me ajuda aí, meu santo. Vai dizer exatamente deste perdão. E levantando-se, foi para o seu pai. Meus queridos, quando pecamos, como erramos, nós devemos nos sentir constrangidos, devemos nos sentir mal. Isso deve fazer mal à nossa consciência moral, à nossa consciência espiritual, à nossa consciência ética. Mas um dos efeitos do pecado é de você se sentir afastado, de você se sentir indigno daquela pessoa que você feriu. E o homem vive essa realidade. Talvez pensemos dessa forma, que nós não somos dignos de chegar diante de Deus. E é uma realidade. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo e abomina o pecado. Mas Deus olha para nós, como o salmista diz, conhecendo as nossas estruturas. E olha para nós como filho perdido, mas como filho arrependido. E olha para nós com um sentimento de perdão. Deus é amor. A essência de Deus é amor. E quando nos reaproximamos de Deus, depois do nosso pecado, depois do nosso arrependimento, Deus abre os seus braços e nos abraça com um abraço de perdão. Eu preciso do perdão de Deus. Você precisa do perdão de Deus? Então saiba, no nosso reencontro com Deus, Ele nos abraça com perdão. Mas outro texto ainda vai nos ajudar. Me ajuda aí, meu santo. E fica ali, em Salmo capítulo 32, versículo de 2 a 5. O salmista fala dessa realidade, do pecado, do efeito do pecado, da necessidade do perdão. E ele fala dos efeitos do perdão. Olha que coisa linda. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu:
confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. O pecado resseca a nossa alma. O pecado resseca o nosso espírito. O pecado nos definha. O pecado nos empobrece. O pecado nos faz mal. E pior do que o pecado é guardar o pecado para si, tentar esconder esse pecado de Deus ou dos homens. Mas o texto vai dizer que quando o salmista confessou o pecado a Deus, não aos homens, a Deus, e Deus perdoou o seu pecado, ele foi restaurado. Mas em segunda dimensão, eu vejo no texto, se o relógio parasse, como diz o pastor Teodomiro, outra coisa. No reencontro do homem com Deus, há restauração. Você pode falar comigo? No reencontro do homem com Deus, há restauração. E o texto é o capítulo 15, versículo 22 de Lucas. Esse momento em que, além do pai abraçar o filho, ele promove a restauração. Olha o que o texto vai dizer. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos seus pés. Pelo texto, esse jovem estava quase nu. Esse jovem estava descalço. Esse jovem estava maltrapilho. Aí você pode dizer: pastor, a minha realidade não é esta. Graças a Deus, tem sua roupinha, tem seu sapato. Mas o homem, mesmo com toda a sua opulência, o homem mesmo com todo o seu poder, diante de Deus, é nu, é pobre, é pecador. Precisa de vestes espirituais. Precisa de calçados espirituais. E precisa de anel espiritual. E o pai, lembra que o filho era rico? Perdeu tudo? Pois é, no reencontro com Deus, Deus restitui a nossa riqueza. Deus restitui a nossa prosperidade. Deus restitui a nossa fazenda. Deus restitui a nossa alegria. Deus restitui a nossa paz. Deus restaura a nossa fé. Deus restaura aquilo que era anterior e traz de volta e multiplica de novo. Deus restaura. E foi isso que ele fez com o filho. E queridos, anel na Bíblia é sinal de aliança. No reencontro com Deus, Deus restaura a nossa aliança com Ele. Mas ainda anel na Bíblia, ainda mais no tempo da monarquia, é sinal de autoridade. Deus, no nosso reencontro com Ele, nos restaura e nos confere autoridade. Autoridade sobre o pecado. Pecado, eu sei que você está em mim, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pecado, eu sei que você faz parte da minha carne, e que existe uma luta entre a carne e o espírito. Mas o Espírito de Deus me fortalece, e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Autoridade sobre o diabo. Diabo, eu sei que eu sou pecador, e eu sei que as obras que você veio fazer, de matar, de roubar e destruir, mas em nome de Jesus Cristo, que veio desfazer todas as obras do diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Deus te dá autoridade. E o tempo está acabando.
Mas olha o que o texto fala sobre a restauração. Jeremias 30, 17. Olha o que vai dizer o texto. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Porque te restaurarei a saúde, e te curareis das tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram de repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Deus restaurou Israel, Deus restaurou Sião, Deus restaurou a igreja de um passado, mas Deus continua restaurando a sua igreja e nós mesmos até o dia de hoje. E isso eu vejo no texto. E já para caminhar para o final, eu vejo em terceira dimensão que no reencontro com Deus há festa. Diga comigo, no reencontro com Deus há festa. Passava na cabeça daquele jovem, eu vou lá. Meu pai não vai ter nem ir para mim. Eu vou lá. Meus irmãos não vão estar nem aí para mim. Eu vou lá. Eu vou ser desprezado porque eu errei. Mas na dimensão de Deus é diferente. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. É diferente. Jesus vê, Deus vê um filho voltando. Olha que maravilha. Isso aconteceu aí no versículo 23, Lucas 15, 23, que vai dizer o seguinte: e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos. Meu santo, minha santa, pode ficar tranquila, pode voltar para Jesus, pode se reencontrar com Deus, pode vir para Jesus, que hoje há festa no céu. Já há festa no céu, não haverá não, há festa no céu, porque Deus conhece o seu coração e sabe agora que você está tendo um reencontro com Ele agora. Está tendo. E aliás, pela manhã, quem esteve aqui no banquete espiritual, na mensagem do nosso pastor, ele pregando sobre Pedro e Herodes. Na casa de Herodes, o tetrarca, na casa de Herodes, o rei, na casa de Herodes, que mandou matar Pedro, que mandou prender Pedro, e ainda na casa de Pedro. Pedro estava preso, Pedro estava humilhado, Pedro estava lá no fundo do poço, e todos pensavam que na casa de Pedro haveria tristeza e que na casa de Herodes haveria alegria, mas o texto vai dizer o contrário. Na casa de Pedro houve libertação, houve cura, o anjo se manifestou e houve festa, e na casa de Herodes, todo-poderoso, morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus e foi de tristeza aquele dia. Então, o encontro com Deus, o reencontro com Deus, é de momento de festa. Correndo. Quarto ponto. No encontro com Deus, do homem com Deus, há salvação. Lucas capítulo 5, versículo 24, 15 e 24. Que vai dizer o quê? 15 e 24. Você já pode ficar de pé. No reencontro do homem com Deus, há salvação. E diz o Pai: porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aquele jovem foi salvo do pecado, aquele jovem foi salvo da mentira, aquele jovem foi salvo da podridão do mundo, aquele jovem foi salvo de comer as coisas do mundo, aquele jovem foi salvo de uma falsa noção de liberdade, pensando que podia fazer todas as coisas, mas ele ficou ferido, ele ficou machucado, e aquele jovem foi salvo da morte, porque ele poderia também morrer no mundo. Então, no reencontro com Deus, no reencontro com Jesus, nós vemos salvação. E para finalizar, no reencontro com Deus, somos feitos reis e sacerdotes. Olha o que o texto vai dizer, Apocalipse capítulo 1, versículo 5 a 6. Aquele jovem que gozava os prazeres da fazenda, pecou, é verdade, como nós pecamos. Aquele jovem
que se afastou de Deus, como nós nos afastamos também. Aquele jovem que um dia se recobrou a memória e voltou para o seu pai, e o pai o restaurou, o curou, e o pai estava ali fazendo aquele reencontro gostoso com ele. Aquele jovem, como eu e você, pela fé, nos tornamos reis e sacerdotes de Deus. Olha o que o texto vai dizer. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. O teclado já pode me ajudar. Vem cá, teclado. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos seus pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Amém. A igreja estará orando. Eu faço menção agora, dirijo esse momento de pregação àqueles que nos visitam, que visitam a igreja, que visitam a primeira igreja batista em Pavuna, mas